paz, queridos. Mais uma semana nós vencemos, estamos aqui para mais uma vez nós meditarmos na palavra do Senhor. Conforme o vídeo que vocês já viram, o comentarista ele foi muito feliz numa colocação dele, onde ele diz que as pessoas vinham a Cristo e permaneciam não em busca de bens materiais, não em busca de status, mas verdadeiramente por causa do amor que eles sentiam pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor. Eles estavam realmente avivados, eles estavam realmente animadíssimos com aquela possibilidade de pertencer ao corpo de Cristo. E hoje em dia, por que as pessoas saem, se afastam? Por que as pessoas têm uma fé tão frágil, digamos assim? Em que está baseada a fé dessas pessoas? Então, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios nos diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem eram esses homens? O apóstolo Paulo foi o que iniciou aquela igreja na cidade de Corinto. Paulo iniciou aquela igreja e por muito tempo, ele foi o único que dava o culto de ensino, ele foi o único que cantava, ele era o único que evangelizava, enfim, ele era o suporte total daquela igreja. Ele foi o apóstolo. Que é um apóstolo? Aquele que começa uma obra do zero. Ele evangelizou toda uma cidade, plantou uma igreja forte naquela cidade, mas aprove a Deus levar ele para o outro lado do mar Mediterrâneo, justamente para a cidade de Éfeso, onde nós já estudamos. Essa cidade, Deus operou grandes maravilhas através da vida do apóstolo Paulo, onde até as suas vestes, a sua sombra, as pessoas colocavam ali pedacinhos de pano para colocar sobre os seus enfermos, de que tão miseravelmente enfermos que estavam, não conseguiam nem se deslocar. Paulo passou cerca de 2 anos e meio, 3 anos ensinando todos os dias na cidade de Éfeso. Ele foi e cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Lá para a cidade de Corinto foi enviado um rapaz chamado Apolo. Apolo, por sua vez, saiu lá da cidade de Alexandria, lugar onde tinha a maior biblioteca do mundo, um berço de cultura. Lá onde 70 eruditos judeus se organizaram, se reuniam e traduziram do hebraico, do aramaico para o grego. Olha que privilégio, que graça de Deus na vida desses homens. E Apolo andava neste meio. Então, quando ele foi lá para a cidade de Corinto, enviado por Deus, muitos crentes com certeza disseram: agora sim eu posso levar meu vizinho na igreja, porque eis aí um homem culto. Ele não é firme e duro em palavras como era Paulo. Paulo, aqui mais para frente, ele diz assim, ai daquele que destruiu o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Não é uma palavra muito boa para você ouvir num culto, né? Você ouvir que Deus vai destruir alguém, ouvir uma palavra assim com tanta firmeza, com tanta força, como era o apóstolo Paulo. E ele tinha que ser assim. E se ele não fosse assim, com certeza ele não teria evangelizado tantas e tantas culturas diferenciadas, né? Ele era firme nas suas palavras. Apolo, homem doce nas suas palavras, diziam que ele tinha prata as palavras que ele falava. Tão doce que era, tão explicativo que ele era, tão culto que ele era, que você precisava levar um dicionário para a igreja. Senão você não ia entender. Apolo era aquele pregador que chegava e dizia: a paz do Senhor, irmãos, a paz. Como diz lá na Septuaginta, vamos explicar agora detalhadamente. Que delícia ouvir uma palavra assim, né? Mas os crentes de Corinto, eles ficaram divididos por causa desses 2 homens, mas eles sabiam. Paulo tinha plena convicção do chamado dele. Para vocês terem uma ideia, queridos, Paulo, entre aquele ocorrido lá na estrada de Damasco, a primeira viagem missionária, ele ficou mais ou menos uns 10 anos off. 10 anos, vocês já imaginaram?
10 anos um homem que já era doutor na lei, estudando, aprendendo, procurando saber exatamente qual era o lugar dele no ministério. E agora ele sabia que um planta, Paulo plantou. Ele era um fundador de igreja por excelência. Apolo regou. Apolo era aquele homem que ajudava realmente no crescimento da obra. Mas ele sabia que se Deus não entrasse com providência e não desse o suporte, não desse a graça, não desse o avivamento, aquela obra pereceria. Então você, adolescente, que hoje está nos vendo, você sabe exatamente qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o teu chamado? Qual é o propósito de Deus no teu ministério? Para a tua profissão, para a tua família? Isso é muito importante, não é, Eliezer? Sim, é muito importante, como a irmã estava falando de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve esse zelo, esse compromisso com Deus e com as pessoas. Ele amava as almas. E quando nós vemos o apóstolo Paulo pregando, nós vamos ver, como nós estamos falando também de avivamento, nós vamos ver esse fogo do Espírito Santo vindo sobre Paulo. O apóstolo Paulo, quando foi pregar aos gentios, ele fala: quando eu fui pregar a vós gentios, eu não fui pregar por sabedoria humana, mas eu fui pregar pelo poder de Deus. E o apóstolo Paulo, com este poder de Deus, começou a evangelizar, tanto que ele foi um dos maiores apóstolos. É o apóstolo que desencadeia a nossa teologia, porque a nossa teologia é mais paulina do que joanina, do que outros apóstolos, porque se baseia mais em Paulo. Ele escreveu 13 livros. Então o apóstolo Paulo foi fantástico. Ele realmente amou as almas, ele realmente amou a Deus, ele realmente teve esse compromisso com Deus. E quando nós falamos de história bíblica, nós falamos de avivamento, nós falamos de pureza. O avivamento é um tratar de Deus com a igreja. Diferente do evangelismo, o evangelismo é um tratar da igreja com o mundo, mas para a igreja tratar com o mundo, primeiro ela precisa ser tratada com Deus, ela precisa receber do céu esse avivamento, essa pureza, essa paixão pelas almas. Será que realmente nós amamos almas? Esse é o quesito ao qual o apóstolo Paulo se encaixava. Ele amava as pessoas, ele fundava a igreja em lugares. E ao longo da história da igreja cristã nós vamos ver diversos avivamentos. Nós vamos ver o avivamento metodista por John Wesley, um homem a qual fundou escolas, faculdades, um homem a qual pregou 600 sermões, e dos 600 sermões a qual ele pregou, apenas 6 irmãos foram dentro de um prédio. Ele pregava na rua, ele evangelizava as pessoas, ele evangelizava as almas, mas ele era um homem cheio de Deus. Ele orava, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de busca. E quanto mais intenso ele foi, o fogo de Deus veio sobre ele. Ele deixava-se queimar pelo Evangelho, ele deixava-se queimar por amor a almas. E nós também temos o avivamento, um grande avivamento, que é o avivamento a qual precedeu a Igreja Assembleia de Deus. William Seymour, um homem que orou na Rua Azusa, do número 312, ele orou, ele buscou, ele clamou, quando o fogo do Espírito desceu sobre ele, em 1909, ele disse que 100 anos depois, Deus iria desencadear um dos maiores avivamentos da história bíblica. E isso se deu em 2009, a data a qual ele havia profetizado. Então desde 2009, segundo a profecia dele, começaria a se desencadear um avivamento, um despertar da igreja. E ao olharmos nos tempos de hoje, nós vemos que a igreja está despertando. Até o tratado dos livros, tratar de história da igreja, tratar de avivamento com adolescentes, com jovens, nós vemos um despertar da igreja, um compromisso da igreja de alertar, de falar que nós temos que buscar esse avivamento, nós temos que buscar Deus e viver essa plenitude de Deus em nossas vidas. E quando nós vivermos essa plenitude de Deus em nossas vidas, nada mais vai parar a igreja de Cristo. Já não para, mas nós vamos viver um grande avivamento de ganhar almas, de ganhar pessoas. Amigos seus, colegas seus vão ser atraídos pela diferença de Cristo em sua vida. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Que Deus vos lhe abençoe. Queridos, olha só. Nós queremos saber um feedback de vocês. Só fazendo uma perguntinha bem simples. Você já sofreu algum tipo de perseguição?
ou de bullying por ser crente, por se levar para. E pessoal, nós vamos estar sorteando dois livros sensacionais. Esses livros são livros muito bons mesmo. E para quem escrever um testemunho, se você já sofreu algum tipo de bullying, algum tipo de perseguição, se já tiraram um sarro de você por você ser cristão, então você escreve o seu testemunho para nós e nós vamos ler o seu testemunho e vai ser sorteado. Não vai ter certo ou errado, vai ser sorteado esses dois livros entre vocês. São livros muito bons. Se você tiver um testemunho, escreva, que vale a pena ganhar. Vale a pena, queridos. Beijos. Beijo. Até a próxima aula.